Irmãos e irmãs, abram a palavra do Senhor comigo no livro de Ruth, que bem poderíamos chamar de o Evangelho segundo Ruth, porque nós temos o Evangelho revelado através de Ruth. Já dizia um sábio teólogo que as páginas do Antigo Testamento são como um cômodo cheio de mobília, mas com pouca luz. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento com a luz do Novo Testamento, tudo fica claro e a gente percebe Cristo revelado nas páginas do Antigo Testamento. Ruth, capítulo 4. Até aqui nós vimos que Noemi e Ruth voltam de Moabe, depois de experimentar a pobreza, a viuvez. Noemi perde o marido, perde os 2 filhos, Ruth perde o marido. Uma das noras de Noemi resolve voltar para Moabe, uma terra pagã, saturada por idolatria, mas o coração de Ruth se apega a Deus, antes de se apegar a Noemi, e Ruth se converte de verdade, e quem se converte de verdade é feito nova criação, as coisas antigas se passaram e tudo se faz novo. Ruth diz para Noemi: não tem como eu te abandonar, e nem abandonar o teu povo e o teu Deus, porque o teu Deus é o meu Deus. Ruth vai com Noemi para a cidade de Belém, e ali vão viver da mendicância, na absoluta pobreza. O coração de Noemi está amargurado, porque ela perdeu o marido, perdeu filhos, perdeu bens, ela não via perspectivas positivas para o seu futuro, e Ruth precisa viver da mendicância. Ela vai praticar a lei da rebusca, que é a lei do Antigo Testamento, onde os pobres vão colher nas extremidades das plantações e recolher as espigas que caíam no chão, depois que as mulheres amarravam os feixes. Ruth, pela providência de Deus, entra no campo de um homem chamado Boaz, que era um parente próximo de Noemi e um possível resgatador. Naquele momento, pela providência de Deus, Boaz chega até o campo onde Ruth está. Pela providência de Deus, o coração de Boaz é inclinado a Ruth. Ele olha para aquela mulher, ela chama a atenção dele, a ponto dele se aproximar do gerente da fazenda e perguntar: quem é aquela mulher? E o gerente diz: essa mulher é Ruth, que veio de Moabe com a sogra Noemi, se converteu, se tornou uma mulher de Deus. Boaz então se aproxima de Ruth, garante que vai protegê-la, que é para ela ficar em seus campos fazendo a colheita. Ao fim daquele dia, Ruth, pela graça de Boaz, tem uma boa colheita, volta para casa alimentada, com a barriga cheia, satisfeita, alimenta a sua sogra Noemi e ainda leva o excedente, cerca de 20 quilos de cevada, que é a colheita. Noemi pergunta: quem foi o teu benfeitor? Quem foi o homem que cuidou de você com tanta generosidade? Ao que Ruth responde: é Boaz. Quando Noemi ouve o nome de Boaz, os seus olhos brilham. Ela sabe que ele é um parente próximo, um resgatador. Quem era o resgatador? No Antigo Testamento, quando uma família ficava pobre, perdia os maridos e poderia ser vendida como escrava, um familiar, um parente próximo poderia ser o resgatador daquela família, pagaria a dívida, manteria a terra daquela família e evitaria aquela família de praticar a mendicância, ser vítima de violência, ser vendida como escrava. Noemi diz: Boaz é parente nosso e é resgatador. Vou arrumar um casamento para você, Ruth. Aí Noemi bola um plano. Boaz ia trabalhar o dia inteiro, no final do dia ia tomar o seu vinho, cansado, e ia dormir alegre. Ruth era para se vestir muito bem, passar um perfume, chegar de mansinho, escondido para ninguém vê-la, se deitaria aos pés de Boaz, lhe descobriria os pés até o joelho, para que Boaz acordasse de madrugada, e depois Ruth ia ouvir de Boaz o que ela deveria fazer. Isso se dá. Ruth se veste, toma banho, passa perfume, se unge, põe a melhor roupa. Boaz trabalha o dia todo. Ao final do dia ele janta, toma seu vinho, fica alegre e vai dormir na eira. A eira é um lugar plano onde se beneficiavam os grãos da colheita. Boaz precisava dormir ali para vigiar a sua colheita.
Ele está cansado, Ruth chega, descobre-lhe os pés, provavelmente até o joelho, e deita. De madrugada, com frio, Boaz acorda, desperta e vê que tem uma mulher aos seus pés e pergunta: quem és tu? E ela diz: eu sou Ruth. Até aquele momento ela fez tudo o que sua sogra havia ordenado. Daquele momento em diante, ela muda os planos, porque ela não quer dar margem para o erro, ela não quer dar margem para o pecado. Ela diz: eu quero que o Senhor estenda a sua capa sobre mim, quero que o Senhor se case comigo, quero que o Senhor me dê descanso, quero que o Senhor me dê proteção, quero que o Senhor seja o meu libertador. Boaz fica muito feliz. Ele era um homem caminhando para a velhice, que por conta de uma série de circunstâncias nunca encontrou uma esposa, e agora ele diz para Ruth: você fez muito bem, você não foi atrás de jovens, ricos ou pobres. Ele sabia que Ruth era uma mulher que havia se convertido de verdade, que gozava de boa reputação de toda a cidade de Belém. Bastou poucas semanas para Ruth estar em Belém e a cidade toda já falava dela. Assim é alguém que anda com Deus de verdade. Basta pouco tempo de convívio que você sabe que aquela pessoa é íntegra, ama o Senhor e procura andar com o Senhor de todo o seu coração. Entretanto, quando você começa a conviver com um aparente cristão, você anda anos e anos e não percebe maturidade, não percebe piedade, não percebe crescimento, não percebe humildade. Aquele que nasceu de novo dá evidências de que nasceu de novo. Ruth quer se casar com Boaz, não porque ele é rico, não porque ele simplesmente é velho, mas porque ele é um cristão de verdade, é um homem que anda com Deus. Boaz se preocupa com Ruth, pede para ela ir embora antes do sol nascer, para ninguém imaginar que aconteceu alguma coisa entre os dois. Boaz entende que não deveria se relacionar com Ruth sexualmente até que se casasse com ela. Esse é um princípio que muitos, se não a maioria dos nossos namorados precisam reconhecer, que aquilo que forma a nossa cosmovisão não é a Netflix e as telas de Hollywood, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que bendito é o leito sem mácula, e está debaixo da ira de Deus aqueles que são impuros na sexualidade. Casais de namorados jovens precisam entender isso. Nossas meninas precisam entender que o corpo dela é templo do Espírito Santo e ela precisa viver através de seu corpo para a glória de Deus. E se o homem não respeita o corpo dela, esse homem não é digno de se relacionar com ela. Ela precisa sair desse relacionamento e encontrar um relacionamento à altura com um homem de Deus de verdade que a respeite. Boaz é esse homem íntegro que ama com Deus. Um velho que estava com uma viúva, que já havia tido experiências matrimoniais, mas ele diz: eu não posso pecar, vai embora, não deixa ninguém te ver e eu vou resolver essa situação. Ele entrega para ela 6 medidas de cevada no manto para ela ir embora. Esse número 6 é símbolo do fato de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Através desse número 6, Boaz estava dizendo para Ruth: eu não vou descansar enquanto eu não me casar com você. Assim termina o capítulo 3 e inicia o capítulo 4 nos 12 primeiros versos. E no capítulo 4, nos 12 primeiros versos, nós temos a temática de como construir um legado, como marcar o nosso nome na eternidade, como viver uma vida que vale a pena ser vivida. E esse é o desejo da maioria de nós, se não de todos nós. Há um filme chamado Troia, que foi estreado no ano de 2004, e o início do filme começa com a seguinte narração: os homens são assombrados com a vastidão da eternidade. Então nos perguntamos: será que nossas ações ecoarão ao longo dos séculos? Será que estranhos ouvirão nosso nome muito depois de partirmos e imaginarão quem nós éramos? Quão bravamente lutamos, quão fortemente amamos um nome duradouro, um legado. Esse foi o tema desse filme. Esse, aliás, é o anseio da história humana, é o anseio da raça humana. Nós lemos em Gênesis que os homens, buscando deixar o seu nome marcado por toda a eternidade, tentaram construir um edifício que alcançasse os céus. O ser humano tem um anseio por eternidade, por construir um legado, por deixar um nome. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, nos diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O fato é que o anseio por grandeza
é parte daquilo que nos move em nossas ações e em nossas decisões. Nós queremos ser melhores que os nossos familiares que nos antecederam. Nós queremos provar para aqueles que nos desprezaram que nós vencemos na vida. Queremos mostrar o quão longe chegamos. Nós queremos, quem sabe, virar nome de rua, virar nome de praça. Nós queremos atingir o nosso potencial. E Ruth trabalha essa temática no capítulo 4. Como viver uma vida que vale a pena. Como realmente deixar um legado para a eternidade. Só que Ruth vai mostrar, vai trazer uma resposta que eu e você não vamos gostar de ouvir. Ruth vai dizer que a maneira de nós construirmos de fato um legado é colocarmos o nosso nome sob o nome que está acima de todo nome. É colocarmos o nosso nome, a nossa vida a serviço daquele que é o nome acima de todo nome. Ruth vai nos mostrar, através da vida de Boaz, de Ruth, da criança que nascerá e para quem essa criança apontará, que nós construiremos uma vida que vale a pena ser vivida, deixaremos um legado quando nós nos esvaziarmos para sermos generosos e viver a serviço de Jesus e de seu reino. Note, por exemplo, os versos 1 a 3. Eles nos apresentam um redentor, um salvador que é determinado e é piedoso. Nos versos 1 a 3, Boaz vai até o portão da cidade, e era no portão da cidade onde os negócios aconteciam. Antigamente era no coreto, que ficava na praça da cidade, onde homens pediam mulheres em casamento, onde os prefeitos faziam os anúncios principais. Mas no Israel do ano 1200 antes de Cristo era no portão da cidade. Boaz vai até o portão da cidade, espera o resgatador passar, o resgatador que tinha prioridade. Boaz era parente de Noemi, mas tinha um parente mais chegado, que tinha prioridade, estava na frente de Boaz. Boaz espera esse homem passar, e quando ele passa, ele diz: ô fulano, olha o final do versículo 1, ô fulano, chegue até aqui e sente-se. O texto diz que ele se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui, e eles se sentaram. Esses anciãos eram os homens sábios, de onde no Novo Testamento vem o termo presbíteros. Eram homens maduros, centrados, dedicados e ativos. Daí a importância da igreja saber escolher e eleger seus presbíteros. Precisam ser homens maduros na fé, saudáveis, homens que ensinam a palavra, homens corajosos, homens ativos, homens dinâmicos e homens dispostos a servir e a se entregar pela igreja de Jesus Cristo. Boaz chama esses 10 homens, e Boaz diz ao resgatador no verso 3, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. O que nós vemos até aqui? Vemos que Boaz deseja abençoar, servir e ser generoso com a vida de Ruth e com a vida de Noemi. Boaz não tinha obrigação de se movimentar, de se mobilizar, de se esforçar tanto para resolver o problema de uma moabita estrangeira e o problema de sua sogra empobrecida. Mas Boaz é generoso, Boaz oferta seu tempo, Boaz oferta sua disposição, ele é rápido em querer ajudar quem está enfraquecido em seu caminho, quem precisa de socorro e alívio. Boaz está preocupado mais com o bem-estar de Ruth e de Noemi que com o seu bem-estar. Boaz é muito diferente do homem cujo nome nem aparece nesse texto, apenas é chamado de fulano. Note um pouco o que os versos 4 a 6 vão nos mostrar a respeito desse homem sem nome e de seu investimento tolo. O verso 4 diz que Boaz segue falando: então resolvi informar a você, que é o resgatador, a respeito dessa terra que Noemi tem para vender, e dizer: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então o resgatador, que tinha prioridade que Boaz, disse: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita,
já a viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Preste atenção nessa narrativa. Boaz chama os anciãos, o resgatador, e diz: olha, Noemi tem uma terra para vender, está empobrecida, você vai fazer o usufruto dessa terra, você vai investir, plantar, colher, vai pagar uma mesada para Noemi, que é a viúva. Você quer? Porque você tem prioridade. O resgatador disse: é claro. Ele viu um bom negócio, ele farejou dinheiro, porque ele sabia que Noemi era viúva, seus 2 filhos haviam morrido, ela não teria descendente, ele daria uma mesadinha para aquela viúva, e quando ela morresse, a terra seria dele, ele aumentaria sua propriedade, o nome dele se tornaria mais próspero. Só que Boaz tinha uma carta na manga, ele queria se casar com Ruth, ele não desistiria daquela mulher, ele queria ser seu libertador, seu resgatador, ele desejava estender sobre ela as suas asas. E Boaz diz: olha, tem um detalhe, Noemi vem com Ruth no pacote, a moabita estrangeira. Você vai precisar se casar com Ruth, você vai precisar ter filhos com Ruth, e os filhos que nascerem de Ruth darão continuidade à descendência de Elimeleque e do marido de Ruth que morreu. Essa era uma lei no Antigo Testamento chamada de levirato. Quando o marido morria e não tinha deixado descendência, o irmão seguinte se casava com sua esposa, e os filhos que nascessem eram filhos do marido que morreu, para suscitar descendência. Agora, a figura desse resgatador, na época dos juízes, além de comprar a terra, abarcou também essa função do levirato, casar-se com a viúva pobre que não tinha filhos e suscitar filhos. Quando esse fulano ouviu de Boaz que ele deveria se casar com Ruth e suscitar descendência, ele fez os cálculos: eu vou ter que pagar as dívidas, eu vou ter que plantar na terra desse povo, eu vou ter que bancar um casamento com uma moabita, uma estrangeira, e tudo que eu fizer depois que nascer os filhos não será meu, será dos filhos. Isso é um péssimo negócio. Eu vou trabalhar para os outros, eu vou deixar de viver os meus sonhos, eu vou deixar de viver os meus projetos para servir essas mulheres. Isso é um péssimo negócio. Agora, é interessante a ironia de Deus. Esse homem, buscando fazer um nome para si, no lugar de ajudar os outros, não tem nem nome nas Escrituras, é chamado de o fulano. Mas aquele que desejou servir, desejou ser generoso, desejou ajudar quem sofria pelo seu caminho, teve o seu nome marcado nas páginas da Bíblia e é chamado de Boaz. 3.000 anos depois, nós estamos assentados estudando a respeito de Boaz, enquanto o nome daquele egoísta que só pensou em si é apenas fulano. Ele tinha um nome, mas o escritor bíblico não quis registrar o nome dele, porque o nome dele não tem significado nenhum para a eternidade. Aqueles que passam suas vidas brincando de religião, brincando de seguir a Jesus, mas só vivem para os seus sonhos, só vivem para as suas futilidades, só vivem para construir reputação, só vivem para dar o seu tempo para construir mais tesouros sobre esse mundo, onde a traça vai corroer e o ladrão vai roubar. Esses não se tornarão nada além de os fulanos. Agora, aqueles que andam com Jesus, que amam servir, que se dedicam em generosidade alegre àqueles que sofrem aos seus caminhos, que estão diante dos seus caminhos, aqueles que dedicam seu tempo, que ofertam seus afetos, que ouvem a voz de Jesus e acolhem pessoas, discipulam os novos, aqueles que são solidários com quem sofre, esses terão seus nomes marcados no livro da vida, serão pessoas que deixarão um legado de verdade. Preste muita atenção nisso. Você pode construir um grande império, você pode ter uma conta financeira invejável, tapetes vermelhos de hotel 5 estrelas podem ser estendidos para você, você pode realizar viagens luxuosas, você pode ter grande envergadura social,
Mas se você é um egoísta, um avarento, contabiliza tudo em benefício próprio no lugar de servir o outro, você não passa de um fulano, você não passa de uma fulana. Agora, aqueles que servem, que são generosos, que são dispostos em dar, que ouvem a voz do seu Senhor, são solidários, que fazem o bem por amarem a Jesus, esses têm sim um verdadeiro legado, porque o maior no reino dos céus é aquele que é o menor. Muitos últimos serão os primeiros, e muitos que acham que são os primeiros terão o impedimento de entrar no reino dos céus. Jesus, em Mateus capítulo 25, versos 31 em diante, diz que quando vier o Filho do Homem em glória, os seus anjos separarão à direita e à esquerda, bodes e ovelhas, e Jesus dirá: vinde bendito de meu Pai, entra para o reino que te está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava com fome e me alimentaste. Quando, Senhor, te vimos assim? Todas as vezes que fizeram bem a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeram. E aos outros, Jesus dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas, Senhor, expulsei demônios em teu nome. Senhor, era um religioso assíduo. Nunca vos conheci, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, era forasteiro e não me hospedaste. Nunca fez o bem a quem sofreu. Boaz fez um ótimo investimento. Agora esse fulano contabilizou vantagens pessoais. Ajudar Ruth, ajudar Noemi, não vai me trazer vantagem. Eu vou plantar para outro colher, eu vou cuidar de uma terra para os filhos herdarem ela, eu vou investir meu suor, meu sonho, eu vou ter que abrir mão dos meus projetos. Mas Boaz, por ter um coração generoso, ele abre mão dos projetos. Ele abre mão dos sonhos, porque ele entende que os sonhos dele agora estão submetidos à vontade de Deus. Ele ama a Deus, ele é generoso, ele é disposto, ele se entrega. E ao viver naturalmente dessa maneira, sem querer fazer barganha com Deus, ele é assim. O nome dele está escrito nas Escrituras, não como o fulano, mas como um daqueles de quem Jesus descende. O amor de Boaz é o tipo de amor que aceita se envolver em situações difíceis, que se dedica a quem sofre, que se entrega a situações complexas. Quantas pessoas estão ao seu redor e precisam de um ombro amigo, de uma palavra de conforto, mas sua agenda não dá tempo, seus projetos pessoais de poder, de fama e glória consomem sua vitalidade, sua energia, seu bolso é mais importante que gente. Quantas pessoas precisam de discipulado, de acolhimento? A ordem de Jesus pesa sobre você: fazei discípulo de todas as nações, e você se convence com justificativas e mais justificativas de que tem licença para desobedecer à voz do rei, e que foi feito Senhor sobre a sua vida, e diante de quem você teme se curvar. Não basta chamar Jesus de Salvador, se não se submeter a Ele como Senhor. A profissão de fé é espúria se Ele não é o seu Senhor. E eu demonstro que Jesus é meu Senhor quando suas palavras se tornam um deleite ao meu coração, e eu desejo vivê-las em submissão, humildade e generosidade em serviço do outro. Esse é Boaz, ele está disposto a se envolver. Quantas pessoas precisam do seu ombro para chorar, quantas outras precisam de você para celebrar as vitórias, quantas pessoas precisam de uma palavra de aconselhamento, mas a sua agenda está envolvida com coisas mais importantes. Quais benefícios eu terei desse relacionamento? Que benefícios esse negócio me trará? Note o que a redenção faz, o que a salvação faz. Nos versos 7 a 12 nós temos a revelação de que este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, ele tirou a sandália do pé e entregou a Boaz. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhos de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom.
E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. Boaz agora assina o contrato, reconhece firma e se casa com essa moabita. Sabe quem eram os moabitas? Gente desprezível, banhado por idolatria, muitas práticas de assassinato de criança. Mas essa mulher se converteu, e Boaz entende a bênção que é se casar com uma mulher que nasceu de novo. Que princípio importante para as nossas vidas, ensinar para os nossos filhos. A gente tem uma teologia errada de que tem que dizer para os nossos filhos, quando forem namorar, tem que ser com o menino que nasceu na igreja. Que bacana, desde que esse que nasceu na igreja seja de fato nascido de novo, porque filho de peixe é peixinho, e nem sempre filho de crente é crentinho. Temos muitos meninos que cresceram aqui com verniz religioso, mas cujo coração não serve a Deus, a alma não está alegremente rendida a Deus para viver para a glória dele. E a gente olha para uma mulher, para um homem com passado sujo, mas que foram lavados pelo sangue de Jesus, remidos pelo sangue do Cordeiro, e parece que a gente não acredita no que a Bíblia diz, de que aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Boaz olha para o passado dessa mulher, e esse passado não importa mais, porque ele sabe que estava diante de alguém que nasceu de novo, era nova vida, era o Espírito Santo agora que guiava os passos dessa mulher. Bastou poucas semanas na cidade de Belém, que toda a cidade chamava essa mulher de mulher virtuosa. Eu disse domingo passado, que algumas Bíblias hebraicas colocam o livro de Provérbios antes do livro de Rute, e o livro de Provérbios termina com a pergunta no capítulo 31, mulher virtuosa, quem a achará? E a seguir nós temos o livro de Rute, no capítulo 3, com Boaz dizendo, todos da cidade dizem que tu és mulher virtuosa. Boaz sabe que essa mulher nasceu de novo, se casa com ela, e ao se casar com ela, vidas são transformadas. Rute, viúva, empobrecida, sem terra, vivendo da mendicância, agora casada, protegida, com fartura, amparada e amada. Noemi, viúva, empobrecida, velha e amargurada, agora protegida, amparada, e a alegria voltando ao coração, porque ela percebeu que mesmo em meio a toda a dor, a providência de Deus a esteve conduzindo, e agora estava mudando sua história. Boaz, um homem velho, que por várias razões não conseguiu se casar, agora encontra uma mulher de Deus de fato em seu caminho, sabe que se esforçará para fazê-la feliz, sabe que será feliz com ela, e agora tem expectativa de filhos. Mudança. O Evangelho muda a nossa vida, Deus muda a nossa vida, quando nós nos entregamos de verdade a Deus, quando nós olhamos a sua palavra e desejamos seguir seus caminhos, viver com integridade, quando nós nos dispomos a viver assim, possibilidades se abrem diante de nós. Deus diz que são os seus pecados que fazem separação entre vocês e mim, mas se nós nos arrependermos, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus abrirá os céus, mudará a nossa sorte, transformará a nossa história, revolucionará a nossa vida. E é isso que Noemi está experimentando, revolução em sua vida. É isso que Rute está experimentando, transformação em sua vida. É isso que Boaz está experimentando por andar com Deus, um milagre de uma família alicerçada na rocha. Talvez haja sim pecados que você precise confessar, pecados de omissão, pecados de negligência, pecados de andar fora dos caminhos do Senhor, pecado de dar a sua atenção a conhecer tudo, mas jamais conhecer a palavra de Deus, e por não conhecer a palavra de Deus, não tem ela como seu prazer, não anda nos caminhos de Deus, e por isso vive distante como ovelha desgarrada, mesmo vivendo com o povo de Deus. Talvez haja pecado sim a confessar, de comportamento, de rebeldia, de distanciamento, de omissão, de negligência.
Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, sim, mas a graça perdoadora dele se estende e é derramada a todos aqueles que em humildade se ajoelham diante dele e clamam por misericórdia. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, sarar a nossa terra, mudar os nossos caminhos, refazer nossa história, construir uma nova jornada. Creia nisso em nome de Jesus. Note a promessa que Boaz recebe dos anciãos e do povo que estava ali no versículo 11, e disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Você sabe quem é Raquel e Lia? Esposas de Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel. De Raquel e Lia, bem como de suas 2 servas, vieram as 12 tribos de Israel. Note o que esse povo, os anciãos, estão desejando a Boaz, esse homem velho, e a uma mulher moabita que não tinha filhos ainda. Que Deus abençoe essa família, que Deus te faça próspero, que as bênçãos prometidas a Abraão, de fazer nascer o descendente, sejam derramadas sobre a sua vida. Veja como termina o versículo 12, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem. Nós não sabemos se essa menina era estéril. Ruth foi casada por vários anos com Malom e não teve filhos. Mas esses anciãos já sabiam que aquele relacionamento estava sob a bênção de Deus e profetizaram, desejaram, ansiaram por filhos que nasceriam. A questão da descendência, da posteridade, dos filhos, que são herança do Senhor, perpassam as páginas do Antigo Testamento. Os israelitas sabiam que desde Gênesis 3,15, somente o nascimento do filho de uma mulher é que esmagaria a cabeça da serpente. Eles estão ansiando por isso, que esses filhos sejam bênção. Note como termina o verso 12, dizendo que a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Eles estão agora inserindo Ruth, a tribo de Judá. E José e Jacó, antes de morrer, lá em Gênesis 49, profetizou que o Salvador viria da tribo de Judá, o rei dos reis, o filho da mulher. O cetro não se afastaria de suas mãos e o reinado de seu poder. Eles estão na expectativa. Boaz, que do seu casamento com Ruth, venha esse descendente, venha o Salvador, porque o Salvador virá da tribo de Judá. E esses homens sabem muito bem que é de histórias quebradas que Deus trará o descendente, porque eles dizem que faça com vocês como fizeram a Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Sabe quem é esse Pérez? O filho que nasceu de prostituição. Tamar era casada com o filho de Judá, o filho de Judá estava oprimindo ela, ele tinha relação com ela, e ao ejacular fazia no chão, para não dar filho. Ele morreu, Deus o puniu e ele morreu. Judá devia se casar com sua nora para suscitar descendência e continuar com a lei do levir, mas Judá não quis se casar com sua nora. Tamar então, lá em Gênesis 38, se veste como prostituta. Judá já era um cara com coração pervertido. A gente percebe que ele tinha essa prática costumeira. Ele vê a prostituta no caminho, considera-a bonita, se deita com ela. Tamar engravida do próprio sogro, fantasiada de prostituta. É desse relacionamento que nasce Pérez, que está na linhagem de Jesus Cristo. Os anciãos sabem que Deus, em sua providência, usa histórias tortas, usa eventos marcados por devassidão para cumprir um propósito maior, porque a nossa infidelidade não pode descumprir a fidelidade de Deus. As nossas tragédias, as nossas mazelas não frustrarão os desígnios perfeitos de Deus. Em sua soberania e graça misericordiosa, Ele usará luz e escuridão, as virtudes e as falências da nossa vida para cumprir seu projeto salvador. E esses anciãos já profetizam que de você, Boaz, e que dessa união com essa moabita, Deus faça suscitar algo maravilhoso, o Salvador,
de quem o cetro jamais será retirado. Quero concluir essa reflexão com a pergunta e com a afirmação do início. Como nós podemos construir um legado? Como você pode fazer um nome para si? Um pastor muito sábio que hoje já caminha para a velhice disse que a matemática de Deus é misteriosa. Com 5 pães e 2 peixinhos ele alimenta uma multidão. É bem possível que você olhe para a sua vida e diga: eu tenho tão pouco. Mas esse tão pouco tem que ser entregue generosa e alegremente nas mãos de Deus, para que Deus transforme em muito. Deus pegou o pouco de uma mulher moabita, machucada pela viuvez, mas converteu isso em integridade nos caminhos dele. Deus pegou um homem próspero, e o pouco que ele fez foi dar atenção a uma mulher, ser generoso a ela, olhar para as suas necessidades e a de sua sogra, e através desse ato ele fez nascer o rei Davi, de onde vem Jesus Cristo. Nós não temos muito, porque se a gente imaginar que tem muito, nós nos tornamos arrogantes, vaidosos e presunçosos. É importante que nós entendamos que tudo aquilo que nós temos vem das mãos de Deus, e o nosso pouco nas mãos de Deus se multiplicará para a glória dele. Eu olho para a nossa igreja, uma igreja de médio porte, num período de pandemia, nós alimentamos mais de 500 famílias ao longo de 3 para 4 meses. A igreja não sabe disso. Nós estamos terminando de construir uma casa para uma família que foi desabrigada. Essa família foi expulsa de um terreno que vivia aqui em Anápolis, porque sofreram estelionato, estavam morando debaixo de uma tenda, de uma lona, indo para Planalmira. Ao entregar as cestas, nós descobrimos essa situação, e sem mobilizar a igreja, porque não deu tempo de comunicar, de maneira milagrosa, Deus levantou anjos, e a casa já está levantada e coberta. Estamos no processo de rebocar, de pôr o contrapiso, de pintar, e vamos dar uma moradia digna para essa família, para a honra e glória de Deus. Os nossos poucos têm sido convertidos em muitos. Essa mulher nunca visitou essa igreja, não conhece ninguém além das pessoas que a visitaram até hoje, que foi menos de meia dúzia, e nós não queremos que o nosso nome seja colocado numa placa, porque temos que fazer o que temos que fazer para a glória de Deus, como expressão de que amamos a Deus, fomos amados por Deus, recebemos a misericórdia dele, e é impossível permanecer como somos, indiferentes, egoístas, quietados em nosso lugar. Nós precisamos servir, precisamos ser generosos, precisamos ofertar nossos dons, nossa única vida, porque esse é o legado. O senhor fulano, focando em si, contabilizando os benefícios, perdeu muito, perdeu Ruth, e todas as bênçãos que Deus tinha através de Ruth. Ele não aparece mais na Bíblia, ele não passa de um fulano, talvez tenha comprado mais 1 ou 2 fazendas, talvez uma rua tenha recebido o nome dele, talvez tenha recebido placas como cidadão da cidade, mas do ponto de vista da eternidade, ele é irrelevante. Agora, aquele que foi generoso, que se dedicou, que serviu, não para aparecer, não para buscar holofotes, mas simplesmente como expressão de amor a Deus, o nome dele está aqui, e dele descende o Cristo. Nós precisamos pensar de acordo com as Escrituras, meus irmãos e irmãs, e Jesus foi claro em dizer: quem quiser salvar a sua vida tem que perder, e quem perder a sua vida por causa de Jesus vai ganhá-la. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale a sua alma? O que vale a sua alma? Em Mateus 19, verso 29, Jesus diz que todo aquele que deixa a casa, pai, mãe, irmão, mulher, filho e até a própria vida para segui-lo, vai ganhar 100 vezes mais casa, pai, mãe, irmãos, campos, e ganhará a dádiva das dádivas, que é a vida eterna.
Boaz estava disposto a oferecer de si mesmo, de sua reputação, de sua riqueza, de seu tempo para beneficiar outros, por amar a Deus e desejar seguir a lei do Senhor. Ele fez isso por amor a Deus. Essa é a chave. Sirva a Deus, não esperando reconhecimento. Ame a palavra do Senhor e sirva pessoas como expressão de seu amor por Deus. Não espere aplausos. Eu disse isso no primeiro culto e quero repetir aqui. De vez em quando eu e o pastor Neylon ouvimos algumas bobagens e não tem outro adjetivo, é isso mesmo. Pastor, a gente quer sair da igreja porque a gente está entendendo que a igreja não está dando a devida atenção a mim. Pelo amor de Deus, você não é estrela aqui. Você é servo, e servo que ama Jesus, vai servir generosa, graciosa e misericordiosamente outros, como expressão do seu amor por Deus. Não barganhe com Deus. O senhor fulano manteve o seu dinheiro, manteve suas terras, mas ele jamais passou disso. A melhor maneira de garantir o seu nome na eternidade é se unindo a Jesus Cristo, casando-se com Jesus Cristo, no lugar de buscar fama, honraria, glória, sempre visar seus interesses pessoais. Importe-se mais em construir, trabalhar e proclamar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto você faz isso, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou você acha que Deus é incapaz de prover a sua vida e de realizar os projetos e os propósitos que Ele tem para a sua história? Se é para ficar próspero, ficará. Se é para ter uma vida de lutas, terá, como tantos têm. Se é para amargar a pobreza, Deus será teu consolo e será suficiente naquele momento. Mas quer deixar seu nome para a eternidade, construir um legado? Sirva, ame a Deus, seja generoso, ande em seus caminhos, una-se a Cristo, tenha Cristo como seu tesouro de grande valor, busque proclamar seu nome, quer seja oportuno, quer não, a tempo e fora de tempo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu concluo com uma leve brincadeira com vocês, um exercício, não é nenhuma brincadeira. Pense agora em seu pai e sua mãe, o nome do seu pai e da sua mãe, ok? Você sabe quem é seu pai, né? Sua mãe. Agora pense no nome de seus avós, o nome de seus avós por parte de pai e parte de mãe. Vai, faz um esforcinho que você consegue aí, são só 4 nomes. Vamos lá. Agora pense em seus bisavós. Já temos 8 nomes. Bisavós, pai e mãe por parte do avô, pai e mãe por parte da esposa do avô, pai e mãe por parte do pai e da mãe. Consegue lembrar? Conseguiu? Mas é de onde você vem. Se não fosse seus bisavós, você não estaria aqui. Pense comigo. Assim como eu e você, eles sonharam, lutaram, talvez investiram, talvez tenham conquistado propriedades. Se não colocaram seu coração na eternidade, valeu de quê? Se nem os bisnetos lembram o nome deles. Se você não colocar seu nome na eternidade, do que valerá todo o seu esforço? Se você não construir um legado, você não pode suportar ser chamado de fulano. Você tem que ser chamado pelo seu nome de salvação, escrito no livro da vida, para todo e todo o sempre.
ande com Deus, una-se a Jesus Cristo, como expressão do seu amor por Deus, seja generoso, ande seus caminhos, conheça a sua palavra, oferte-se a quem sofre, e viva isso, no desejo de morrer, ser esquecido, mas ter o seu nome escrito na eternidade. Amém?